Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel, profecia de Daniel, capítulo 1. Nós hoje vamos começar uma exposição que vai provavelmente durar o ano inteiro. Então, todas as vezes que o pastor Robson estiver pregando no domingo à noite, eu vou estar pregando no livro de Daniel. Assim como quando eu estiver pregando no domingo pela manhã, eu vou estar pregando no livro de Gálatas, no Novo Testamento. Mas aí é uma outra história, eu explico depois. Primeira pergunta que talvez você esteja se fazendo é: por que Daniel? Aquele livro difícil, cheio de simbolismos, que parece o Apocalipse. Bom, primeiramente não é bem assim. Daniel é dividido praticamente em duas partes. No capítulo 1 ao capítulo 6, você tem 6 histórias que tem um fio condutor, que tem um tema só, que tem uma verdade só que se repete em circunstâncias diferentes. E a partir do capítulo 7 em diante, você tem algumas visões que Deus deu a Daniel, que também se aplicam ao que ele falara, ao que ele narrara nos capítulos anteriores. Então, se você fechar os olhos, você imagina o livro de Daniel dividido ao meio, são 12 capítulos. Os 6 primeiros são 6 histórias que ele narra, que ele conta, como se fosse uma terceira pessoa. E nos 6 últimos capítulos, ele vai dizer a você o que foi que Deus revelou para ele, e que tem a ver com aquelas 6 histórias iniciais, mas tem a ver também com o mesmo tema, que é o Senhor reina. O tema dessa série de mensagens é: o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. E não por coincidência eu escolhi esse tema. É porque se tem um dos subprodutos muito ruins desses últimos tempos no Brasil, é que em meio a toda a polarização política que aconteceu, parece que os cristãos esqueceram uma verdade, que pouco importa quem estiver no palácio, só o Senhor reina. Amém? O Senhor reina sobre tudo, o Senhor reina sobre todos. O Senhor reina sobre aqueles que são tementes ao seu nome e o servem, creem nele e obedecem aos seus mandamentos. O Senhor reina sobre aqueles que são ímpios e incrédulos e que se levantam contra ele. E que mesmo que estes façam o que tiver de fazer, na concepção deles, tudo será conduzido para que ao final de tudo fique claro que Deus reina sobre tudo e sobre todos. Então, qual é o tema da nossa série nesses dias? O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. A primeira história introduz todas as outras. E é bom que você entenda, porque eu vou ter que dividi-la em 2 partes. O capítulo 1 é um capítulo muito extenso, e na verdade nós temos 3 expressões muito importantes na primeira parte, e temos 4 dilemas muito importantes na segunda parte. Então vamos ter cenas do próximo capítulo ao final dessa mensagem, e você vai ter que vir da próxima vez, você que está nos visitando, que é o nosso convidado, e vai poder estar aqui para ver a segunda parte do capítulo 1, ainda na primeira narrativa. Vamos ler e tudo ficará mais claro. Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 1, ou acompanhe na projeção a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Esta é a primeira expressão que você tem que prestar atenção. O Senhor a entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Quem foi que entregou nas mãos? O Senhor. E alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes, Nabucodonosor, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Essa é a segunda expressão. O que fez Nabucodonosor quando pegou os utensílios da casa de Deus? Levou-os para a terra de Sinar, que é outro nome para Babilônia, para a casa de quem? Do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de quem? Do seu Deus. Disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, que era chefe dos seus eunucos, ou chefe do cerimonial do palácio, dizendo assim:
traga alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos no conhecimento, para que sejam competentes a assistir no palácio do rei, e que se lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim eles fossem mantidos por 3 anos, ao final dos quais eles assistiriam, ou seja, serviriam no palácio diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá 4 jovens, cujos nomes são dados aqui: Daniel, que significa Deus é meu juiz; Ananias, que significa Jeová é gracioso; Misael, que significa quem é como Deus; e Azarias, que significa Jeová ajudou. Vamos repetir? Daniel, que significa Deus é meu juiz; Ananias, que significa Jeová é gracioso; Misael, que significa quem é como Deus; e Azarias, que significa Jeová ajudou. O que aconteceu? O chefe dos eunucos, obviamente em nome do rei, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Cada um desses nomes tinha um significado também. Sadraque, ou melhor, Beltesazar significa Bel, que era o deus da Babilônia, protege a sua vida. Sadraque significa estou com medo de Deus. Meseque significa sou de pouco valor. E Abednego significa servo do Deus Acu, aquele que brilha. No verso 8, a história continua dizendo assim: resolveu, e essa é a terceira expressão, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então propôs ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque se ele vier a ver o rosto de vocês mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, eu vou ter a minha vida e a minha cabeça em perigo para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, eu te peço, esses jovens servos durante 10 dias, que se deem a eles apenas legumes a comer e água a beber. Então, depois dos 10 dias, veja-se a aparência deles e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo tu vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Ao fim dos 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles definitivamente as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava apenas legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, os 3 anos, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros
como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir, a servir ao rei no palácio. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes e doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos pedir a iluminação do alto para que Ele fale ao nosso coração. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento para que o Teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, assim como inspirou esta palavra, também ilumine a nossa mente, para que possamos ir além da compreensão, ó Deus, simplesmente do texto, daquilo que está escrito, dos contextos históricos, cultural, social, político e religioso, mas que a Tua mensagem, de que Tu reinas sobre tudo e sobre todos, fique clara a nossa mente e possamos sair daqui edificados, confiantes, saindo para a vida, sabendo que independentemente das circunstâncias pelas quais o nosso país passa, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Oramos que o Senhor fale ao nosso coração, usando este servo limitado, para que naquilo que ele não for capaz de explicar, de demonstrar, de aplicar, o Teu Espírito mesmo o faça aos corações. Pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Era por volta do ano 605 a.C., que Nabucodonosor fez a primeira das suas 3 grandes expedições de expansão do seu reino para as terras de Judá. Proporcionalmente, era algo absolutamente inglório que Judá pudesse resistir aos babilônicos. Os babilônicos, na época, eram o maior império conhecido sobre a face da terra. Eles eram poderosos não apenas pela força do exército, mas pela pujança da tecnologia de guerra que eles tinham. Se você recorda, uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Mestres em arquitetura, em engenharia, na arte da guerra, eles eram praticamente invencíveis. Só havia um poder que poderia eventualmente resistir, que era o poder do Egito. E se você olha no mapa, você vai perceber ainda nos dias de hoje, que Judá está exatamente no meio daquilo que ficou conhecido pelos historiadores e geógrafos bíblicos como o crescente fértil. Por um lado, a Babilônia, e por outro lado, o Egito, no meio, Judá. Todas as caravanas que saíam de um lado para outro, invariavelmente passavam por Judá, e muitas vezes passavam guerreando. Uma dessas, por exemplo, foi do faraó Neco, do Egito, que foi batalhar a batalha de Carquemes, na Babilônia, 1 ano antes disso aqui. E ao passar por lá, ele pediu passagem sem guerrear, e o rei, que deveria simplesmente abrir mão e deixar passar, o rei Joaquim, resistiu-lhe, e ao resistir, foi deposto do trono, e foi colocado outro, que é justamente esse rei que você tem aí pelo nome Jeoaquim. Tanto Joaquim como Jeoaquim fazem parte de uma sequência de 3 ou 4 reis fracos do final do reino de Judá. Desde Salomão o reino havia se dividido, a parte do norte tinha ficado com 10 tribos, era o reino de Samaria, um reino que se prostituiu e se corrompeu espiritualmente muito rapidamente e foi logo levado cativo. E o reino de Judá, talvez pela influência do templo em Jerusalém, permaneceu por mais tempo firme. Mas mesmo firme, com o passar do tempo, ele foi se diluindo numa série de práticas que eram absolutamente corrosivas da espiritualidade daquela nação. O último rei bom tinha sido Josias. Josias tinha feito uma grande reforma, mas na sequência, todos os outros reis são caracterizados no livro de Crônicas e no livro de Reis, que são 2 livros que falam do mesmo período, como reis maus perante o Senhor, que fizeram aquilo que não agradava o Senhor. E Deus simplesmente ia substituindo um pelo outro. De modo que o que é que nós temos? Um poder muito grande da Babilônia, ímpia, que não temia a Deus, servia a outros deuses, e que quando queria, como queria e onde queria, invadia
despojava aquele povo e levava muitas parcelas da população que lhe interessavam, inclusive aqueles que eram os mais inteligentes, os mais capazes, para enriquecer ainda mais o capital intelectual, o capital cultural da sua nação. E, por outro lado, você tinha um reino pequeno, frágil, rebelde a Deus, apesar de conhecer a Deus, que era o reino de Judá. Aquilo que nós chamaríamos de assimetria está posto muito claro, não há como resistir. No entanto, quando nesse primeiro capítulo de Daniel, o foco da narrativa não é sobre a geopolítica daquela época, como eu estou descrevendo, mas sobre o drama pessoal de 4 jovens, dentre os quais Daniel, é que nós percebemos como o tema desse livro vai sendo desenrolado a partir daqui. E o tema do livro é: o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Isso fica claro exatamente no primeiro momento dessa narrativa, quando Daniel conta como foi a chegada naquele reino e o primeiro impacto daquilo que seria chamado de aculturação, uma verdadeira lavagem cerebral, cultural, político, social e religiosa, com um propósito muito claro de esvaziar a alma daqueles jovens, de tudo aquilo que eles criam, de tudo aquilo que eles entendiam como correto, da cosmovisão deles, da maneira como eles criam e viam o mundo, para colocar dentro deles uma outra cultura. Se você entendeu direitinho, o propósito era muito claro. Eles deveriam ser pessoas que aprendessem a cultura e a língua dos caldeus, que também era a maneira como os babilônicos eram conhecidos. O que significa aprender a língua e a cultura? Significa aprender os 2 principais vetores da maneira como as pessoas pensam e se expressam naquilo que creem, naquilo que valorizam, naquilo que desejam nos propósitos de sua vida. Cultura e língua são vetores de uma cosmovisão. Por isso que mesmo quando a gente aprende uma língua estrangeira, a princípio a gente não pensa como estrangeiro. Os pressupostos nossos, os referenciais nossos são diferentes. E ainda que você seja fluente numa língua, para você ser realmente aculturado nessa língua, você tem que começar a pensar como o nativo original pensa. Mudar a língua deles era mudar a maneira como eles pensavam, como eles criam, como eles se expressavam. Especialmente porque na língua hebraica, cada palavra tinha um significado a partir do próprio nome deles. E o que é que acontece de cara? Eles têm os seus nomes mudados. De uma maneira impiedosa, sutil e cruel, pegar jovens, ainda no processo de formação, e mudar o nome significa, em outras palavras, esvaziar-lhes a alma, para colocar sobre eles, muito mais do que um nome simbólico, para colocar sobre eles uma nova maneira de pensar. Já não é Jeová que é meu juiz, passa a ser alguém que conhece como Bel, o Deus da Babilônia, é que protege a sua vida. Talvez para mim, aos 58 anos, para você aos 60, isso não vai fazer a mínima diferença, ou não faria, ou talvez faria, mas para um adolescente que criou-se sendo conhecido como Daniel, e todas as vezes que o nome dele era dito Daniel, ele olhava e dizia: Deus é meu juiz, e meu pai e minha mãe colocaram esse nome porque creem nesse Deus. Agora, receber o nome de Beltesazar, que significa Bel, esse outro Deus que eu nunca conheci, nunca ouvi, que não é um Deus verdadeiro, é que protege a minha vida, mudaria a maneira, certamente, de Daniel pensar. Mas ao lado da língua, eles também queriam mudar a cultura daqueles jovens. E cultura é a maneira como a alma se expressa. Cultura é tudo aquilo que nós fazemos sobre o reino da natureza. É a música, são as artes, mas é também a produção daquilo que nós chamamos de trabalho cultural, quando eu pego o que é natureza e transformo naquilo que é um objeto cultural. Essa cadeira, por exemplo, formada de materiais que certamente vieram de alguma maneira originalmente da natureza, passa a ter um outro significado quando ela se transforma numa cadeira. Ela remete a um trabalho que eu faço a partir da natureza. E quando eu faço isso, entendendo como os judeus entendiam que isso era uma vocação de Deus, isso tem um significado. Por isso que toda a produção cultural dos judeus era consagrada a Deus, porque havia sido Deus que tinha dado a inteligência àqueles que faziam da natureza a cultura. Mas quando eu mudo,
Começo a dizer para as pessoas que não é Deus que dá, mas este tal deste Bel, ou este tal desse Acur, e outros deuses da Babilônia, a minha devoção do meu trabalho muda de Jeová para esses deuses. E, consequentemente, a minha servidão, a minha devoção, por meio daquilo que eu produzo, passa a ter uma outra conotação, um outro objeto de culto. A minha cultura passa a ser em função deste Deus que eu creio. Era isso que estava em jogo aqui. E qual era o teste? Ou qual foi o teste inicial que eles tiveram que passar? O projeto do rei era que por 3 anos, como vocês acabaram de ler, eles passassem por esse processo de aculturação, e como uma forma deles também entenderem onde eles estavam e a quem agora eles tinham que servir, eles foram submetidos a uma dieta completamente diferente. Certamente essa não era a dieta que todos os exilados de Judá tinha na Babilônia. Eles tinham essa dieta das finas iguarias do rei, porque obviamente eles estavam num processo de aculturação, onde o propósito é que eles não se vissem lá no campo como mão de obra forçada, mas eles se vissem no palácio. Eles tinham que conhecer a língua e a cultura do rei e dos seus palacianos, mas mais do que isso, eles tinham que ser uma espécie de outdoor de toda a pujança, de toda a raça dos babilônicos, pouco importa se eles eram judeus originalmente, que permitissem todos olharem e dizer assim, que homens belos são os babilônicos, que homens robustos são os babilônicos, que homens saudáveis são os babilônicos, eles são uma raça superior aos demais. Havia um quê de eugenia, em que os mais fracos eram colocados no campo para serem submetidos a trabalhos extenuantes e enfim morrerem de cansaço e de doenças, diferenciando-os daquela elite que era pensada uma a uma, como Daniel e seus amigos foram, para servir ao palácio. Eles sim seriam o protótipo do homem babilônico, o protótipo do homem caldeu. Eles precisavam estar fortes, robustos, saudáveis, e precisavam ser pujantes na intelectualidade e na cultura dos caldeus. Esta junção, queridos, entre o que acontece na geopolítica das nações, de um grande reino e poderoso reino, expansionista e colonialista, como o reino da Babilônia, e um pequeno reino como Judá, se entrelaça na narrativa de Daniel aos dramas pessoais de Daniel. E talvez esteja aqui a primeira verdade que eu preciso que você entenda. Nada do que acontece ao seu redor, de fato, não lhe afeta. Pelo contrário, tudo o que acontece ao seu redor afeta a sua vida pessoal. Uma mudança de governo afeta a sua vida pessoal. Uma mudança de regime econômico afeta a sua vida pessoal. Uma mudança social, de valores e princípios, afetam a sua vida pessoal. Se para o bem ou para o mal, não quero discutir, mas afeta. Você não é uma ilha, mas também não é alguém que está isolado daquilo que está ao seu redor, mesmo que você seja um homem crente ou uma mulher crente dedicados a Deus. Por quê? Porque nós estamos no mundo, e no mundo nós interagimos não apenas com aqueles que creem como nós, que vivem como nós e que servem ao Deus que nós servimos, mas também a todo o entorno. E uma mudança que é decretada num palácio, decidida por um homem poderoso, pode afetar tanto bons como maus, ímpios e piedosos. Por isso é ilusório imaginar que a geopolítica, as grandes decisões nos afetam, ou não, melhor, é ilusório pensar que elas não nos afetam. Nós somos seres em sociedade. Nós não estamos no céu, isolados das coisas que acontecem na terra. Por isso, quando Daniel coloca essas duas narrativas entrelaçadas, a primeira grande lição desse texto é a lição de que nós estamos no mundo e somos afetados pelo mundo, positiva ou negativamente. E não há como evitar isso. Alguns têm tentado, ao longo da história, como já foi falado aqui, se isolarem como cristãos, seja fisicamente ou ideologicamente. Fisicamente, quando fugiam para os mosteiros, para aqueles lugares isolados em que não tinham contato com o mundo, com a pretensa esperança de que, não estando fisicamente no mundo, o mundo não os afetaria. Mas muitas vezes o mundo está dentro da gente com as crenças, valores e princípios que nós já carregamos desde a nossa mais tenra infância.
Portanto, o pecado que este mundo muitas vezes nos leva a pecar, também nos acompanha, mesmo quando estamos fisicamente isolados. Mas há outros, como uma espécie de monastério ou monasticismo moderno, que imaginam que a outra maneira não é se isolar fisicamente, mas é se abster, se omitir e viver um mundo de Poliana, um mundo em que tudo parece muito bonito e que eu não tenho nenhum efeito de ida e volta no entorno em que eu vivo. É uma espécie de omissão, isolacionismo da cultura, da política, da sociedade, que obviamente é impossível. Porque a língua que eu falo, todos ao meu redor invariavelmente falam. A cultura, o país, os valores, a indústria do entretenimento, a produção acadêmica, a produção intelectual, a política e tudo mais me afeta e de alguma maneira eu também os afeto. A primeira grande lição desse texto é que o cristão não é isolado e nem pode estar isolado. Portanto, qualquer proposta em que nós fechemos os olhos para o mundo ao nosso redor é uma proposta falsa e falida. Ela não tem futuro. Mas qual seria, se isso é impossível, a forma de interagir quando nós somos um pequeno peão, como Daniel e seus amigos são, nessa história, num tabuleiro complexo de bispos, cavalos, torres, reis e rainhas? E se você entende um pouco de xadrez, você já sabe que o peão é o que mais sofre, o que primeiro morre e que muitas vezes é trocado no tabuleiro sem nenhum tipo de dor de consciência pelos poderosos do tabuleiro, sejam reis, bispos, rainhas, cavalos ou torres. Como ser um peão no meio de todo esse dilema, reconhecendo que tudo isso lhe afeta e você é afetado por ele? Como ser um cristão no dia 15 de janeiro de 2022 no Brasil? 16, né? Ou é 15? É 15. 23. Só estou atrasado um ano. Vocês são muito observadores, gente, pelo amor de Deus. Como ser um cristão aqui? Talvez fosse a mesma pergunta que Daniel fazia enquanto era levado para a Babilônia. Eu acredito que 3 expressões aqui são fundamentais. A primeira delas é compreender que, apesar das decisões dos poderosos, é o Senhor quem tira reis e coloca reis. Esse texto diz no versículo 2, que havia um rei poderoso, cruel, que invade e é responsável pela invasão. Havia um pequeno reino, fiel a Deus até determinado momento da história, que se rebela contra Deus e que é punido por este rei poderoso com a sua invasão. Mas quem é que está por trás de Nabucodonosor e do reino de Judá? O verso 2 diz, quando fala, o Senhor entregou a Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá. É o Senhor que entrega. É o Senhor quem faz. E frequentemente em muitos séculos você vai ver muitos exemplos como esse, em que Deus, por razões que na hora não são compreensíveis e só serão compreensíveis depois, faz coisas esquisitas, como por exemplo usar Nabucodonosor para julgar o seu povo de Judá que estava rebelde contra ele. No futuro ele vai usar Ciro, este que é mencionado no último versículo do capítulo 1 e que Daniel chegou a alcançar ainda na Babilônia. E chama este Ciro de meu ungido. E essa expressão meu ungido é a mesma expressão que é usada no Antigo Testamento para Jesus, o Messias, o enviado, o escolhido. É como se Deus dissesse assim, eu escolho quem eu quero, o ímpio ou o puro, o que me serve e o que não me serve. Eu é que sou o rei do tabuleiro, e eu mexo este peão para cá, assim como mexo a rainha para lá. Eu tiro da posição a torre, o bispo e o cavalo como eu quero, porque sou eu que reino sobre tudo e sobre todos. Quando Daniel registra no verso 2 que foi o Senhor que lhe entregou, ele está com a consciência completamente
aberta para o fato de que aquilo tudo era muito incompreensível. Como ele, filho de uma família temente a Deus, que coloca um nome tão bonito no seu filho, reconhecendo que Deus é acima de tudo e de todos, sobre ele, é levado cativo. Como o Deus da aliança entrega o seu povo da aliança a um rei ímpio como Nabucodonosor? Como ele permite que os objetos sagrados do templo sejam levados do templo de Jerusalém para servirem de desonra no templo do deus Acur? Como explicar isso? Só existe uma linha de explicação: o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Ele faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer e com o propósito que Ele quer. E nós, como servos dEle, devemos compreender que é Ele que reina sobre tudo e sobre todos. Ele quem faz. Até mesmo trazendo juízo para Nabucodonosor e a Babilônia, como veremos no futuro. Porque a segunda expressão que é usada aqui, e que eu destaquei na leitura, é quando este homem Nabucodonosor, tendo os objetos de culto do único Deus verdadeiro, coloca-os na casa do tesouro do seu Deus. E como você vai ver lá na frente, num determinado banquete, não este rei, mas o seu descendente usa esses objetos para beber, se embriagar, se prostituir-se. E a narrativa que Daniel faz lá na frente é que Deus pesa a mão, uma mão invisível aparece na parede do palácio, dizendo assim: Mene, Mene, Tekel, Farzim, o teu reino foi dividido e eu tirei de ti. E esse homem se torna um nada diante de Deus, porque pegou esses objetos e colocou na casa do seu Deus para profaná-lo. Aquilo que parecia uma grande vitória, eram objetos de ouro, representavam um roubo cultural e religioso, se transformou numa pedra de tropeço para eles. Por que Deus fez dessa maneira? O texto nem sempre deixa claro. E nós vamos conhecendo as razões à medida que a literatura vai sendo colocada por Daniel e as narrativas vão sendo feitas. Mas desde o princípio fica muito claro, quando na narrativa do versículo 2, Daniel diz assim: e o Senhor lhe entregou, que para Daniel, uma premissa básica, que ele não deixava de crer em nenhum momento, por mais terrível que fosse a circunstância, é que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Portanto, no Brasil de 2023, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Pouco importa quem é o presidente da República, quem é o governador do estado, quem é o prefeito dessa cidade, quem são os deputados, quem são os senadores. Se virem a Deus, serão objetos para a glória de Deus. Se não se virem a Deus, serão vasos de desonra e receberão do próprio Deus, que reina sobre tudo e sobre todas, a devida punição, porque o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. A minha preocupação deve começar com Ele reinar sobre mim, porque eu voluntariamente o sirvo por reconhecê-lo, a sua soberania na minha vida. Cuide da sua vida, cuide daqueles que estão sob a sua responsabilidade, para que todos sirvam a esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos. E cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A segunda expressão, que fica muito clara aqui, quando o rei coloca esses utensílios na casa do seu Deus, é que não existe vida sem espiritualidade. É que não existe essa dicotomia, como foi falado hoje pela manhã, entre o que é sagrado e o que é profano. E, portanto, esse gesto de pegar os utensílios e colocar no templo do Deus deles, não tem significado nenhum, tinha todo significado. Eles consagraram ao seu Deus aquilo que os judeus consagravam ao único Deus verdadeiro. E o fizeram como uma atitude de culto, uma atitude de reverência, uma atitude de reconhecimento que para eles, não Jeová dos judeus, de Judá, mas aquele Deus era quem deveria ser servido e receber o melhor. As implicações que isso tem eu já mencionei, mas Deus chama para si e vindica para si, reivindica para si, colocar as coisas no seu devido lugar.
É Deus quem é afrontado. É Deus quem é afrontado. E como eu costumo dizer, eu estou disposto a brigar com qualquer um, menos brigar com Deus, ou contra Deus. E é Deus que, ao longo das narrativas de Daniel, nos 6 primeiros capítulos, mostra como Ele chama a coisa à ordem, como Ele não deixa passar em branco, como Ele faz a emissão do seu juízo, como Ele honra aqueles que Lhe servem. Junto com esse versículo, veja o que é que acontece quando Daniel faz aquela proposta inusitada, perigosa, e o texto diz que na medida em que ele atendeu e os experimentou, ele o fez, porque diz o texto, no versículo de número 9, que Deus concedeu. É a segunda coisa que Deus faz no texto. A primeira é que Deus entrega nas mãos, a segunda é que Deus concedeu. Deus concedeu a quem e o quê? Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte de quem? Do chefe dos eunucos. Quem estava agindo no coração do chefe dos eunucos? Deus. Em favor de quem? De Daniel. O risco que ele corria foi relevado por ele, porque Deus convenceu da sinceridade daquele jovem, de que o risco era mínimo diante da possibilidade de cumprir pragmaticamente o que o seu chefe queria, que era ter jovens robustos e inteligentes. O que são 10 dias em 3 anos, talvez pensou o chefe dos eunucos. Se em 10 dias eles não estiverem bem, eu volto com as finas iguarias do rei e com o vinho, e ainda terei muitos anos para corrigir essa proposta maluca desse jovem. Mas o que é que Deus faz? Deus honra Daniel. Irmãos, no meio de um reino ímpio, de um rei ímpio, com valores e princípios ímpios, em que o povo de Deus era efetivamente e não genericamente perseguido, Deus honra o seu servo Daniel, dá graça e misericórdia diante de um ímpio, para conceder o pedido dele e para mostrar que Deus haveria de honrar a fé daquele jovenzinho que ousou dizer: não, eu não quero me contaminar com as finas iguarias do rei. Eu quero mostrar que eu não preciso me submeter a esta dieta cheia de comidas e bebidas consagradas a ídolos e deuses de Nabucodonosor e da Babilônia. Eu sou proibido disso, porque toda a minha comida e bebida é consagrada a Deus. Como eu posso usar isso consagrado ao Deus Acura, ao Deus Baal? Eu resolvo e determino no meu coração não me contaminar, mas eu tenho que pedir àquela autoridade que está sobre mim, que me permita testar. E ele pede, e o que é que Deus faz? Deus honra a fé daquele jovem, e dá graça e misericórdia diante do copeiro, do chefe dos eunucos, a Daniel, porque no meio de reinos ímpios e iníquos, Deus honra a fé e a fidelidade dos seus servos. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. O seu esforço laboral não será em vão, Deus honrará você, pouco importa o que vai acontecer. Deus guardará a sua vida, Deus preservará o seu coração, se o seu coração for firme em não se contaminar com as impiedades ao seu redor. Cuide do seu coração e Deus cuidará da sua vida. Cuide do seu coração e Deus cuidará do seu futuro. Cuide do seu coração e Deus cuidará dos seus negócios. Cuide do seu coração e Deus cuidará da sua família. Deus fez assim com Daniel, mesmo quando ele foi para a cova dos leões, mesmo quando seus amigos foram para a fornalha de fogo. As narrativas que nós iremos ver nas próximas exposições são narrativas onde Deus prova isso. Aqui era fichinha, 10 dias, um teste. O que é isso em 3 anos? Mas quando eles foram para a fornalha, quando eles foram para a cova dos leões, era o teste limite, se eles seriam íntegros até, se possível fosse, morrer por amor à convicção que eles tinham. O que foi que Deus fez? Honrou. Porque Deus honra aqueles que cuidam do seu coração e deixam que Deus cuide da sua vida. Em qualquer tempo, mesmo no meio de um reino iníquo e ímpio.
Deus não somente cuida, e essa é a terceira lição que eu gostaria de trazer para você. Deus, além de cuidar e honrar, Deus lhe dá oportunidades. Irmãos, eu estou tão animado com 2023. E eu estou animado porque nós teremos a oportunidade de ser igreja, de ser crente, de dizer nós servimos a um Deus, pouco importa quem estiver, onde estiver, e Deus haverá de honrar e fazer prósperos os nossos caminhos se mantivermos o nosso coração temente a Ele. Igreja nunca foi para ser maioria em lugar nenhum, irmãos. O caminho da igreja, da voz profética, não é no palácio, é nas ruas. Profeta, quando entra no palácio, se corrompe com o rei, porque o poder corrompe. A igreja nunca esteve tão forte quanto esteve nas catacumbas e no Coliseu Romano, quando, se preciso fosse, morria por amor a Cristo. Mas à medida que em 2000 anos da história, ela começou a ter uma institucionalização, virou religião oficial do império, começou a ter poder político, ela foi se corrompendo, a ponto de no século XVI, uma grande reforma precisar acontecer, porque a igreja havia se corrompido com o poder. O único poder que deve habitar na vida do cristão e na vida da igreja é o poder de Deus, e não o poder do homem, seja político, econômico, social ou de qualquer natureza. Porque o poder de Deus nos faz dependentes deles, o poder da política nos faz dependentes dos políticos, o poder da economia nos faz dependentes do dinheiro, o poder social nos faz dependentes do prestígio. E Deus quer nos fazer dependentes somente dEle, porque é para isso que nós estamos aqui, como peregrinos e forasteiros. Veja o que é que acontece. No fim dos 10 dias, diz o verso 15, a aparência dele era melhor. Eu preciso dessa dieta, Séfora. Eu preciso dessa dieta, meu amor. Legume e água, por favor. Nada mais daquela picanha gorda que eu comi na hora do almoço. Pelo amor de Deus. Olha o que é que diz. Está aqui, irmãos. Isso devia ser um texto básico do curso de nutrição. Não era? Olha só. Diz assim, ele atendeu e os experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens. Robusto, não é gordinho não, robusto, forte, que comiam das finas iguarias do rei. E o que o cozinheiro fez? Disse, legume para essa turma. Manteve por mais 2 anos, 11 meses e 20 dias. Legume e água. Mas se você pensa que eles ficaram só bonitões, não. Veja o verso seguinte, onde é que Deus honra e dá oportunidade? E esse é um dos fios condutores da narrativa de Daniel. Todas as vezes que Daniel é exprimido, Deus não somente o livra, cuida dele, mas o usa de maneira extraordinária. E você vai ver nas outras narrativas. Acompanhe, não perca não. Isso é igual a série Netflix. Se perder, você vai ter que maratonar numa noite dessas aí. Olha o que diz o verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o quê? O conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu, além disso, inteligência em todas as visões e sonhos, considerando que aquele rei era um rei místico, de um período muito místico da história, em que todos os negócios do reino eram decididos pelos deuses, ou supostos deuses. Ter as revelações em visões e sonhos era fundamental. Naquela época não tinha inteligência de guerra, não tinha análise de cenário, não tinha inteligência de geopolítica. Naquela época alguém dizia ao rei, Deus disse que se eu fizesse isso, vá para a guerra, não vá para a guerra e assim por diante. E como é que Deus dizia isso, ou o suposto Deus dizia isso? Por meio de visões e sonhos. E você vai ver uma série de circunstâncias em que visões e sonhos acontecem, os magos e adivinhadores da Babilônia ficam feitos babacas sem saber o que está acontecendo, e Deus dá a Daniel. O nome disso é influência. É melhor ter um copeiro no palácio de um poderoso, que todas as vezes que serve o café, ora com ele e fala da grandeza do seu Deus, do que ter um senador, um deputado ou um presidente crente, que eventualmente nos holofotes dá mau testemunho do Senhor. A história da Bíblia conta que havia uma jovem levada escrava para a Síria, onde servia
um poderoso comandante, Naamã. Naamã era um homem de muitas guerras vencedoras e vitoriosas, mas ele tinha um problema, ele era leproso. E aquilo fazia com que ele fosse, apesar de ser um grande comandante, isolado de todos, com toda a conotação de exclusão, de tudo aquilo que você possa imaginar naquela época que uma pessoa leprosa tinha. Chega aquela jovenzinha, escrava, sem nenhum poder, porque influência não é a mesma coisa de poder, não pensem nisso. E diz assim: meu Senhor, tem um profeta de onde eu vim, que o Senhor deveria ir lá, porque ele é um homem poderoso em palavras e obras. Naamã junta as coisas, pega um bocado de presente, acostumado ao tráfico de influência dos poderosos. Você já viu que poderoso precisa de presente para agradar, favores e trocas, muitas vezes nas alcovas dos palácios. Chega lá e o profeta disse: diga aí a ele, mandou um rapaz, diga aí a ele, que vá para o rio Jordão e se banhe 7 vezes, e vai estar resolvido. O coronel Naamã, cheio da petulância que o poder lhe dá, ou lhe dava, diz assim: mas é possível que na minha terra não tenha rios mais cristalinos com águas mais puras, onde eu poderia ter me lavado? Ele não vai nem me receber. Novamente, alguém sem poder, mas com influência, chega para ele e diz: meu senhor, o senhor viajou esse tempo todo e essa longa distância. Se o homem mandasse o senhor ficar de cabeça para baixo e gritar 3 ai para ficar bom, o senhor não faria? Então o homem vá lá e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele então, levado pela sensatez de uma voz influente, mas não poderosa, chega para ele e toma a decisão, se banha e recebe a cura. Sabe, irmãos, quando o faraó disse que até 2 anos de idade, todas as crianças que nascessem, deveriam, se fossem do sexo masculino, serem afogados no rio Nilo, sabe quem Deus usou? 2 parteiras para esconder Moisés. Quando Deus precisou, em Jesus Cristo, multiplicar pães e peixes, sabe o que ele usou? Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que Deus faz? Deus usa pessoas para influenciar, que não necessariamente têm um poder político, religioso, econômico ou social. E aqui nós temos um exemplo. Quem era Daniel, irmãos? É porque a gente lê o livro de Daniel e diz: Daniel deve ser um cara importante. Era um moleque dos seus 10, 12 anos de idade, cativo, que teve o seu nome mudado. E de repente diz o texto que Deus deu aos 4 jovens conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, mas deu a Daniel inteligência em todas as visões e sonhos. E o que acontece logo de cara? Passados 3 anos, Nabucodonosor chama esses jovens para testá-los. E então o rei falou com eles. E veja o que diz o verso 19: entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais inteligentes e doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel perpetuou-se. Mudaram os reis e Daniel continuava no palácio até o rei Ciro. Todas as outras histórias é como Daniel é chamado quando ninguém resolve, para dar a interpretação do sonho que ninguém compreende. O nome disso é influência. Influência é melhor do que poder. Poder corrompe. Influência transforma. Sabe aquele lugar onde você está? Você olha e diz assim: eu sou apenas um peão, pastor. No meu trabalho, eu só sou um peão. Você é um peão que está perto dos poderosos, que ouve os poderosos, que pode orar pelos poderosos, que pode falar com os poderosos, que pode testemunhar uma vida transformada para os poderosos, que pode tirar do coração daqueles homens confissões
que muitas vezes eles não falam abertamente, mas que no momento do aperreio, da luta, compartilham com aquele que está mais próximo. Esse é o segredo das manicures, diga-se de passagem, dos cabeleireiros, aqueles que fazem um trabalho que aparentemente não tem uma grande sofisticação, mas escutam os maiores segredos das madames e dos senhores do poder, e que podem ali, naquele momento, ao invés de destilar uma série de fofocas tão comuns, dar um conselho que pode mudar a vida de alguém. Não subestime o lugar onde você está, transforme-o no lugar de influência. Não subestime a posição que você tem, ou a suposta falta de poder que você possui. Use onde você está como lugar de influência. Foi isso que aconteceu com Daniel. Todas as outras histórias é como Daniel fez isso. Para que ficasse claro o que, irmãos? Que Deus reina sobre tudo e sobre todos. O meu desejo sincero e a minha oração é que você entenda que é Deus quem entrega, quem tira, quem faz, quem desfaz. Que cabe a você cuidar da sua alma e resolver firmemente não contaminar-se, e Deus cuida da sua vida e cuida da vida do país. E que Deus lhe coloque em lugares de influência, onde você pode ter uma participação muito maior do que se você tivesse poder. Seja você pessoa física, seja a igreja de Jesus Cristo. Nos próximos domingos, nós vamos caminhar com Daniel, e vai ser muito bom. Eu estou muito empolgado com essa série inteira que Deus tem posto no meu coração. E são histórias maravilhosas. Portanto, desde já, arranje um tempinho para nos próximos dias ler o livro de Daniel. Você vai ficar empolgado com o que Deus vai falar ao seu coração. Vamos colocar de pé nesse momento e vamos orar. E eu gostaria de pedir a você que desse diante de Deus o seu coração e dissesse diante de Deus: Deus, me mostra, me ajuda a ver e a viver na perspectiva de que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo isso a Deus. Ó Deus amado e querido Pai, eis que estamos aqui como teu povo, assim como Daniel vivendo num contexto, Pai, de impiedade, de iniquidade, que muitas vezes se expressa na maneira como as pessoas acreditam ou desacreditam em Ti, na maneira como agem, na política que fazem, no uso do dinheiro que têm, e tantas outras dimensões que interpenetram o nosso coração no dia a dia da nossa vida. Nós não queremos nos isolar, nós somos sal da terra e luz do mundo, queremos influenciar. Nos ajuda a crer, desde o nosso microcosmo, nas coisas e dinâmicas próprias da nossa vida, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Mas ajuda-nos também a expandir e ver isso acontecendo na nossa família, quando nos dilemas que nós temos, nos relacionamentos familiares, nós achamos que tudo está perdido e que estamos sem controle. Ó Deus, se nós estivermos sem o controle, mas acreditarmos que Tu reinas sobre tudo e sobre todos, certamente o Senhor fará o que precisa ser feito. E dessa maneira expande a toda a dimensão da nossa vida, no trabalho, na sociedade, e até mesmo na visão que nós temos desse momento histórico, como país e como nação. Pai, independente do que aconteceu e como aconteceu, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Nos ajuda a viver desta maneira, ao invés de estar remoendo coisas que acabam atentando contra essa convicção básica, que o Senhor é soberano e cuida de nós. Abençoa cada vida, cada coração, cada família aqui, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.